Bom, pessoal, tudo bom, galerinha do terceiro ano? E aí, beleza? Bom, pessoal, dando continuidade aí nossos estudos, né? Hoje a gente vou fazer aí dois vídeos para a gente estar falando um pouquinho da química B, que é sobre química A ou B, não sei, me enganei agora. Sobre a unidade 4 que fala polaridade e geometria das moléculas, né? Então, nesse vídeo primeiro, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a polaridade das moléculas. O que é isso, né? A gente falou sobre as ligações químicas, né? Que elas podem ser iônicas, né? Ela pode ser ligações iônicas ou ligações moleculares ou covalentes. E a gente também tem as ligações que são metálicas, né? Geralmente entre metais, e também as ligações que a gente chama de covalente dativa, né? É uma ligação diferente aí, numa situação onde elementos químicos não têm mais elétrons aí para atingir o octeto, né? Ou seja, 8 elétrons na última camada. Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho de polaridade de moléculas, né? Como que a gente sabe que uma molécula é polar ou apolar, né? Dentro de uma ligação química. Então aqui no quadro, pessoal, eu coloquei uns conceitos, né? Mas isso aí tem no livro também, vocês estão dando uma olhada. Então, polaridade em moléculas tem a ver o quê? Se essa molécula, né, junção de dois elementos químicos, têm polaridades, têm polos. O que são esses polos, pessoal? Positivo ou negativo. Aqui, na iônica, pessoal, na ligação iônica, que é aquela que eu vou necessariamente, obrigatoriamente, doar ou receber elétron, então ela sempre vai ser polar. Por quê? Se eu vou doar um elétron, se eu estou doando, eu estou perdendo um elétron, eu fico positivo. Eu me torno um íon, né? Um cátion. Se eu estou recebendo esse elétron, eu me torno um ânion, né? Que ele está recebendo, ele torna negativo. Então, um fica positivo e outro fica negativo. Sempre na ligação iônica vai ser polar. Um exemplo, pessoal, quando a gente fala sobre o sal, né? Um exemplo clássico aí, NaCl. O sal, por quê, pessoal? Ó, o sal, ó, o NaCl. O sal é a família 1A e o Cl é a família 7A. Um tem um elétron na última camada e o cloro tem 7. Então, necessariamente, para ficar uma estabilidade, né, pelo octeto, o sódio doa um elétron dele para o cloro aí, para estabilizar o cloro. E aí a molécula é formada, fica estável. Na ligação covalente, pessoal, que é um compartilhamento de elétrons, né? Um empréstimo de elétrons, é diferente. A gente pode ter tanto ligações covalentes polar ou apolar. Então isso vai depender da formação da molécula. Então, pessoal, antes e outra, polaridade das moléculas, ela influencia em muitas outras situações na química. Por exemplo, ela influencia do que? Na força de eletronegatividade, né? Na solubilidade das soluções. A gente vai, dependendo dessa força, né, dessa polaridade, ela pode se dissolver mais ou não. E também no ponto de fusão e no ponto de ebulição daquela substância, que é a passagem do estado sólido para o líquido, fusão, e líquido para o gasoso, ebulição. Então a polaridade influencia muito nisso. E depois a gente vai ver como que forma também na geometria molecular. Então vamos lá. O que é polar, pessoal? Ligações na ligações covalentes. Ligações, para a gente saber o que é polar ou apolar, tem algumas formas. Primeira, ligações entre átomos de mesmo elemento químico. Se eu tenho ligações entre átomos de elemento químico, eles são iguais, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Se eu não tenho diferença de eletronegatividade, eles são homogêneos, ou seja, têm forças iguais. E aí eu sou uma molécula apolar, porque eu não tenho essa diferença de eletronegatividade, sempre entre elementos químicos iguais. Quando eu falo apolar, são entre ligações químicas diferentes.
Desculpa, galera, eu inverti aqui. É ao contrário, tá? Eu escrevi errado. Então aqui, pessoal, apolar entre entre mesmos elementos químicos. Entre mesmos elementos químicos eu tenho uma homogeneidade, então é apolar. Não crio positivo nem negativo, é a mesma força. Nas moléculas polares, são ligações entre elementos químicos diferentes. Então vou ter necessariamente uma diferença de eletronegatividade e aí eu vou ter polos, né? Positivo e negativo. Então naquele campo, naquela geometria ali, eu vou ter um que vai ceder um elétron, né? Ele vai compartilhar, mas ele tem menos elétrons aí do que o outro elemento químico. E aí, pessoal, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, ó, H2, hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 cloro, Cl2, 2 átomos de cloro. E o oxigênio, O2, eles são ligações o quê? Apolares. Por quê? Olha a ligação aqui, pessoal. Lembrando aí da nossa cadeia carbônica, né? Ó, tenho 2H, são de família 1A. Um hidrogênio tem um elétron, precisa de mais um. Então ele compartilha com outro hidrogênio e aí os dois ficam estáveis. A mesma coisa com o cloro, também, que tem 7A, 7 elétrons na última camada, ele precisa mais de um. Compartilha com outro cloro e fica estável. E o oxigênio, que tem a família 6A, né, dos calcogênios, eles têm 6A, eles precisam mais de 2 para atingir o octeto. Então eles fazem uma dupla ligação. Por que dupla, pessoal? Ó, porque ele tem 6, precisa de mais 2. Então ele faz duas ligações para completar o octeto. São moléculas apolares. E as moléculas polares, né? Aqui um exemplo, eu dei do HCl, ácido clorídrico, e da água, né? Então, do ácido clorídrico, pessoal, H, família 1A, Cl, família 7A. Então, aqui eu compartilho esses elétrons. Então, eu estabilizo o cloro e estabilizo o hidrogênio. Só que é porque é polar, pessoal. Vejam só, quem tem mais força de eletronegatividade é o cloro. Porque ele tem 7 elétrons na última camada de valência dele. O hidrogênio só tem 1, então ele tem bem mais força para trazer esses elétrons para perto dele. Então ela vai ser polar. Na água, pessoal, a água H2O. Então sempre o elemento que está em menor quantidade ele fica no meio. E aí distribui aí os hidrogênios do lado. Cada hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem 6. O oxigênio precisa de 2, então ele faz ligação com um hidrogênio e depois faz com o outro. Só que a força de eletronegatividade é maior do oxigênio, né? Nesse exemplo aqui abaixo, pessoal, eu dei aqui da água oxigenada. Só para vocês verem que numa mesma molécula eu posso ter polaridades diferentes, ó. H2O2. Então eu tenho, ó, a ligação como que fica, ó. O H com O e o outro H com O. Por que ficou assim, ó? Um oxigênio aqui precisa de 2 elétrons, família 6A. Então ele fez ligação com o oxigênio aqui com hidrogênio. Esse hidrogênio ficou legal, está estável. Esse oxigênio também. A mesma coisa com outro oxigênio. Ele ligou com esse e ligou com esse. Só que vejam, pessoal. Aqui, ó, tem elementos diferentes, então eu tenho força de eletronegatividade diferente. Se eu tenho diferença, eu sou polar. Já aqui, oxigênio com oxigênio, elementos iguais. Se são os mesmos elementos, eu anulo as forças aí. Então, tem uma homogeneidade aí de força de eletronegatividade. Não tenho essa diferença. Então, é apolar. Então, numa mesma molécula, eu posso ter diferenças aí de polaridade. Ok? Aqui, pessoal, mais um exemplo aqui embaixo. Eu coloquei aqui a amônia, NH3, e o gás metano, para a gente ver outra forma de saber se ela é polar ou não. Aqui, pessoal, NH3, então eu tenho um nitrogênio para 3 hidrogênios. Então, ó, se eu tenho o nitrogênio está em menor quantidade, fica no meio. E como tem 3, ele é família 5A e eu tenho 3 hidrogênios, que eu vou fazer 3 ligações, ele vai ser um triângulo, né? Trigonal, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, pessoal, eu fiz, ó, 3 ligações, o nitrogênio é família 5A, ele precisa mais de 3. Então, ele fez 3 ligações e atingiu um 8. Só que, pessoal, a diferença, ó, eu tenho 3 elementos iguais e
quantas ligações que eu tenho aqui diferente, pessoal? Ó, eu tenho 1, 2, 3. Só que tem uma coisa aí que entra nessas ligações, que são o quê? As nuvens, pessoal, ou mar de elétrons que alguns autores falam. O que é isso? É aqueles elétrons que sobram aqui do elemento químico que pode fazer ligações ainda. Por exemplo, o nitrogênio tem 5 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todo par de elétrons é uma nuvem, é uma ligação. Então, se a gente contar aqui, ó, tenho 3 elementos iguais e 4 nuvens, ó. 1, 2, 3, 4 com esse par de elétrons aí que tá ali, tá sobrando ali, mas pode fazer ligação. Então, se eu tenho 3 elementos e 4 nuvens, ou 4 ligações, então 3 elementos diferentes de 4, né? Então, essa molécula aqui é polar. Do lado, pessoal, gás metano, CH4. Então, eu tenho carbono e 4 hidrogênio. Coloquei o carbono no meio, que ele tem, tá sozinho. Eu tenho os hidrogênios do lado. O carbono é família 4A, precisa de mais 4 elétrons, né? E isso aqui é o que, pessoal? Um hidrocarboneto, né? Que a gente viu lá na aula de orgânica. Então, ó, eu tenho 4 elementos. E quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Não tem mais nada de nuvem do carbono. Todos os 4 elétrons que ele tinha foi usado. Então, 4 ligações. Então, 4 menos 4, 0. Então, ele não tem diferença de eletronegatividade aí. Então, essa molécula aqui é apolar. Belezinha, galera? Isso aí foi sobre polaridade, aí só para a gente entender como que funciona dentro das ligações químicas, tá? Valeu!